Graças, irmãos, Gracias, hermanos, por podermos juntos mais essa oportunidade de abrirmos a palavra aos pés do Senhor. por poder tener esta nueva oportunidad de abrir su palabra a los pies del Señor. Vamos abrir então nossas Bíblias em Mateus capítulo 18. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 18. Todo o capítulo. Vamos ler com bastante atenção todo o capítulo. Vamos a leer con bastante atención todo el capítulo. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos
que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos orar. Vamos a orar. Pai, te bendizemos Padre, te bendecimos por tuas mãos que estão sobre nós. por tus manos que están sobre nosotros. Graças por teu falar aos nossos corações. Gracias por tu hablar a nuestros corazones. Graças porque o Senhor tem zelado por tua igreja. Gracias porque el Señor ha sellado su iglesia. Apresentamos ao Senhor esta porção da tua palavra. Presentamos esta porción de la palabra al Señor. Suplicamos que o Senhor nos capacite em tudo. Suplicamos al Señor que nos capacite en todo. Ajuda-nos para que em nada estejamos deficientes para recebê-lo. Ayúdanos a que en nada estemos deficientes para poder recibirla. Nos supre até mesmo fisicamente, Súplenos aún físicamente, Señor, para que tua palavra encontre lugar nos nossos corações para que tu palabra encuentre un lugar en nuestros e corazones cumpra aquilo que o Senhor deseja para esta noite. y cumpla aquello que el Señor desea para esta noche. Assim, temos toda a expectativa no Senhor mesmo. Así tenemos toda la expectativa en el Señor mismo. Fala, Senhor, que teus servos ouvem. Habla, Señor, que tus siervos oyen. Oramos no doce nome de Jesus. Oramos en el dulce nombre de Jesús. Amém. Amén. Irmãos, nosso Hermanos, encargo nuestro encargo é apresentarmos algumas notas relacionadas ao tema de nosso irmão, es presentar algunas notas relacionadas al tema de nuestro hermano, usando o capítulo 18 que acabamos de ler. usando el capítulo 18 que acabamos de leer. Nós sabemos que o Senhor tem desafiado nossos corações através do que tem nos falado. Sabemos que el Señor ha desafiado nuestros corazones con respecto a aquello que nos ha hablado. E que nós não fomos chamados para ser aqueles que apenas ouvem, Que nosotros no fuimos llamados solamente para ser aquellos que oyen, mas sim fomos chamados para responder e seguirmos ao Senhor. sino fuimos llamados para responder y seguir al Señor. Não fomos chamados para conhecer e sabermos falar de muitas verdades, No fuimos llamados para saber y hablar de muchas verdades, mas fomos chamados para viver a vida de Cristo que tem sido dispensada a nós. mas fuimos llamados para vivir y expresar la vida de Cristo que fue dispensada a nosotros. E que realmente nós sejamos aqueles que não somente conhecem a respeito do caminho da cruz, Y que nosotros seamos realmente aquellos que no solamente conocen con respecto al camino de la cruz, mas aqueles que andam no caminho da cruz. mas aquellos que andan en el camino de la cruz. Porque, irmão, lembre-se, Porque, hermano, recuerde, este caminho, ele fará a diferença este camino hará la diferencia entre aqueles que têm frutificado para Deus entre aquellos que han fructificado para Dios e aqueles que são inúteis. y aquellos que son inútiles Não dão nenhum tipo de fruto. y que no dan ningún tipo de fruto. Que o Senhor nos ajude ainda nessa noite, Que el Señor nos ayude aún en esta noche, destacando princípios e notas relacionadas a esse compromisso e ao caminho da cruz. destacando principios y notas relacionadas con respecto al compromiso de la cruz. Então olhemos para o capítulo 18 Entonces veamos el capítulo 18 e vamos dividi-lo em 5 sessões, y vamos a dividirlo en 5 sesiones, 5 princípios. 5 principios. Nós sabemos que em Mateus, nosso Senhor apresenta o seu reino. Sabemos que en Mateo el Señor presenta su reino E este reino é apresentado em realidade. y este reino es presentado en realidad.
O Senhor faz distinção em coisas que são semelhantes ao seu reino. El Señor hace distinción en cosas que son semejantes a su reino. E Ele nos chama a atenção para a realidade do seu reino. Y Él nos llama la atención con respecto a la realidad de su reino. Nós sabemos que quando o Senhor apresenta o seu reino, Sabemos que cuando el Señor presenta su reino, necessariamente há uma apresentação do próprio rei. necesariamente hay una presentación del propio reino. Então as glórias e belezas do seu coração Entonces las glorias de la belleza de su corazón são apresentadas e vistas por nós. son presentadas y vistas por nosotros. Iremos dividir então o capítulo 18 da seguinte maneira. Iremos a dividir el capítulo 18 de la siguiente manera. Os primeiros versos de 1 a 5 nós chamaremos de humildade. Los primeros versículos del 1 al 5 llamaremos de humildad. E vamos então nos concentrar nesses primeiros versos. Y vamos a concentrarnos en estos primeros versículos. Irmão, nosso Senhor apresenta como uma evidência Nuestro Señor presenta como una evidencia da realidade espiritual do seu reino, de la realidad espiritual de su reino, a humildade. la humildad. Nós sabemos que em Mateus capítulo 5, Sabemos que en Mateo capítulo 5, quando o Senhor passa a descrever naquele glorioso sermão cuando el Señor comienza a describir aquel glorioso sermón, as características espirituais do seu reino, las características espirituales de su reino, então ele começa destacando uma nota. entonces Él comienza destacando una nota. E ele diz que por esta nota, dentre outras, Y Él dice que por esta nota, de entre otras, a realidade do seu reino seria reconhecida. la realidad de su reino sería conocida. Na verdade, se nós queremos procurar e identificar o reino dos céus, En realidad, si queremos procurar identificar la realidad del reino de los cielos, nós precisamos olhar para esta nota. necesitamos ver esta nota. E em Mateus capítulo 5, verso Y 3, en Mateo capítulo 5, versículo o 3, Senhor vai dizer: el Señor va a decir, extremamente felizes, extremadamente felices, bem-aventurados bienaventurados, são os humildes de espírito. son los humildes de E espíritu. o Senhor começa por esta Y nota el Señor comienza por esta nota, a apresentar a realidade presentando la realidad do que é o reino dos céus. de lo que es el reino de los cielos. Então nós precisamos reconhecer Entonces necesitamos reconocer que onde há a realidade espiritual do reino dos céus, que donde está la realidad espiritual del reino de los cielos, nós precisamos encontrar nosotros necesitamos encontrar aqueles que são humildes de a espírito. aquellos que son humildes de espíritu. Querido irmão, Querido hermano, isso é impossível para nós naturalmente. y esto es imposible para nosotros naturalmente. Este é exatamente o caminho da cruz, Este es exactamente el camino de la cruz, para que aprendamos o que é humildade. para que aprendamos lo que es la humildad. Nós sabemos que a humildade, ela não é uma qualidade que nós podemos encontrar. Sabemos que la humildad no es una cualidad que podemos encontrar. Humildade é o que o próprio Senhor Jesus é. La humildad es lo que el propio Señor Jesús es. Não uma característica que se encontra em uns e em outros não. No una característica que se encuentra en algunos y en otros no. Mas humildade é semelhança com Cristo. Pero humildad es semejanza con Cristo. Não há nenhuma possibilidade de sermos humildes por nós mesmos. No hay ninguna posibilidad de ser humildes por nosotros mismos. Mas na medida em que a vida gloriosa do nosso Senhor vai sendo trabalhada para dentro de nós, Pero en la medida que la vida gloriosa de nuestro Señor Jesús va siendo trabajada en nosotros, então a humildade vai sendo evidenciada nas nossas vidas. entonces la humildad va siendo evidente en nuestras vidas. E esta é uma marca distintiva do reino de Deus. Y esta es una marca destacada en el reino de Dios. Não há a menor possibilidade de se reconhecer o reino em realidade, No hay una menor posibilidad de reconocer el reino en realidad se não houver humildade nos corações. si no hay humildad en los corazones. Então nosso Senhor, Ele toma para iniciar isso e explicar isso, Entonces el Señor toma para iniciar y explicar esto. uma criança, Un niño, uma pequena criança, un pequeño niño, uma criança que pode ser tomada nos braços. un niño que puede ser alzado en los brazos. E Ele coloca esta criança
diante dos seus discípulos. Y Él coloca aquel niño delante de sus discípulos. Então faz com que eles olhem para essa criança, Y hace que ellos presten atención para este niño, para que aprendam algo de um princípio que o Senhor já vem falando há muito com eles. para que aprendan de algo, de un principio que el Señor venía hablándoles hace bastante tiempo a ellos. Irmãos, nós sabemos que eles compreendiam ainda muito pouco. Hermanos, sabemos que ellos entendían muy poco. Quando você lê o texto, ele se inicia dizendo que eles estavam preocupados com quem era o maior. Cuando usted lee aquel texto, ustedes van a ver que ellos, que comienza hablándose de que ellos estaban preocupados por quién sería el mayor. Eles não compreendiam claramente o que o Senhor os queria ensinar. Ellos no entendían claramente lo que el Señor les quería enseñar. Mas graças pelo cuidado e a doçura do Senhor, Pero gracias por el cuidado y la dulzura del Señor, nós sabemos que muitas dessas realidades sabemos que muchas de estas realidades eles só passaram a experimentar verdadeiramente quando o Senhor derramou o seu Espírito. ellas pasaron a ser experimentadas verdaderamente cuando el Señor derramó su Espíritu. Mas graças pelo cuidado e o zelo do Senhor e sua paciência por eles. Pero gracias por el celo y el cuidado del Señor y la paciencia con ellos. Então ele toma uma criança e pede para que olhem para ela. Entonces Él toma un niño y le pide a sus discípulos que presten atención hacia ella. E é claro que o Senhor vai destacar características positivas da criança. Y está claro que el Señor va a destacar características positivas de este niño. São muitas que poderiam ser consideradas aqui. Y son muchas las que podríamos considerar aquí. Iremos considerar apenas duas. Pero vamos a considerar solamente dos. O Senhor desafia aqueles corações a aprenderem El Señor desafía a aquellos corazones a aprender o que significa ser humilde como uma criança. lo que significa ser humilde como un niño. Então nós queremos que seja notado nos nossos corações Entonces queremos que sea destacado en nuestros corazones que a criança é dependente que el niño es dependiente e que também a criança tem confiança simples. y que también el niño tiene una confianza simple. A criança confia absolutamente no seu pai. El niño confía absolutamente en su padre. Confiança simples, Una confianza simple, sem questionamentos, sin cuestiones, apenas confiança. solamente confianza. Isso já fala muito aos nossos Y corações. esto ya habla mucho a nuestros corazones. Irmão, quanto mais humildade, Hermanos, cuanto hay más humildad, quanto mais de Cristo formado em nós, cuanto hay más de Cristo formado en nosotros, mais dependência, más dependencia, mais confiança simples. más una confianza simple. Quanto menos de Cristo formado em nós, Cuanto menos de Cristo es formado en nosotros, mais independentes nós somos más independientes somos e menos confiança nós temos no nosso Pai y Celeste. menos confianza tenemos en nuestro Padre Celestial. Que o Senhor nos ajude nesta noite e confronte nossos corações, Que el Señor nos ayude en esta noche y nos pueda confrontar para nós compreendermos o que significa verdadeira humildade. para entender realmente lo que significa la verdadera humildad. E o Senhor nos convida a apreciarmos a dependência e a confiança sim. Y el Señor nos invita a apreciar la dependencia y la confianza simple. E isso só é possível para nós por meio do trabalho da cruz. Y esto solamente va a ser posible para nosotros por medio del trabajo de la cruz. Irmão, infelizmente o que nós vemos na igreja do Senhor hoje Hermanos, infelizmente lo que vemos en la iglesia del Señor hoy não são essas características positivas da criança, no son estas características positivas del niño. mas são as características negativas da criança. En realidad son las características negativas del niño. Então nós vemos uma grande inquietação no povo de Deus. Entonces vemos una gran inquietación en el pueblo de Dios. Os irmãos não conseguem se acalmar. Los hermanos no consiguen calmarse, O coração agitado. tienen un corazón agitado. Nós vemos também muitos ciúmes na casa de Deus. También vemos muchos celos en la casa de Dios. Nós vemos muitas brincadeiras na casa de Deus. También vemos muchos juegos en la casa de Dios. Aqueles irmãos que levam tudo na brincadeira. Aquellos hermanos que llevan todo en chiste. E essa é uma característica de infância espiritual. Y esta es una característica de infancia espiritual. Se a cruz não tem tratado com nossos corações, Si la cruz no ha tratado con nuestros corazones, então por natureza o que nós somos é soberbos.
Entonces, por naturaleza, lo que somos es que somos soberbios. Mas se temos sido um povo que tem dito este sim ao Senhor, Pero si hemos sido un pueblo que ha dicho al Señor sí, então haverá uma marca distintiva em nós. entonces encontraremos una marca destacada en nosotros. Você se lembra que Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, ele vai apresentar a humildade de Cristo. Ustedes recuerdan que en Filipenses capítulo 2 Pablo va a presentar la humildad de Cristo. E então ele diz que ele a si mesmo se humilhou. Entonces encontramos que Pablo dice que Cristo a sí mismo se humilló. Porque humildade não é algo que ele apenas tem, Porque humildad no es algo que Él tiene, mas humildade é aquilo que ele é. sino en realidad la humildad es algo que Él es. Aquele glorioso servo que é rei Ese glorioso siervo que es rey e que está sentado no trono, y que está sentado en el trono. e o trono não muda o seu caráter de servo. Y el trono no cambia el carácter de siervo. Porque humildade é um adorno, um embelezamento Porque humildad es un adorno, es algo destacado da sua bela e maravilhosa santidade. de su belleza y maravillosa santidad. Então a humildade adorna, embeleza a santidade. Entonces la humildad destaca la santidad. E na vida do nosso Senhor Jesus nós podemos contemplar isso. Y en la vida del Señor Jesús podemos contemplar esto. Ele é santo, santo, santo. Él es santo, santo, santo. Por isso ele é humilde, humilde, humilde. Por eso Él es humilde, humilde y E humilde. então o desafio para nós é: Entonces el desafío para nosotros es, tende em vós ten en vosotros, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. haya en vosotros el mismo sentimiento que hubo en Cristo Jesús. Ele a si mesmo se humilhou. Él a sí mismo se humilló. E então assim a glória e a beleza foram manifestas. Entonces así la gloria y la belleza fueron manifestadas. Se nós queremos um povo Si nosotros queremos un pueblo que manifeste a santidade e a beleza de Deus, que manifieste la santidad y la belleza de Dios, então este povo será reconhecido entonces este pueblo va a ser reconocido por ser um povo cheio de humildade. por ser un pueblo lleno de humildad. E o Senhor então convida que olhem para essa criança, Entonces el Señor invita a sus discípulos a que vean para aquel niño, para que aprendam a se humilhar como a criança. para que aprendan a humillarse como este niño. E a criança não pode cuidar de si mesma sozinha. Y este niño no se puede cuidar solo. Ela é dependente e confia simplesmente no seu pai. Este niño es dependiente y confía simplemente en su padre. Esta é uma nota distintiva da Igreja de Deus que o aguarda. Esta es una nota destacada de la iglesia de Dios que lo aguarda. Nós não fomos chamados para outra coisa. No fuimos llamados para otra cosa. Fomos chamados para seguir o Cordeiro, Fuimos llamados para seguir al Cordero, por onde quer que ele vá. por donde quiera que Él vaya. E então, lá em Apocalipse 14, Entonces allí en Apocalipsis 14, quando isso é mencionado por João, cuando es mencionado por Juan, ele diz que esses que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá, Él dice que aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que vaya, são primícias para Deus e para o Cordeiro. son primicias para Dios y para el Cordero. São frutos que amadureceram primeiro. Son frutos que maduraron primero. São frutos que receberam mais sol, Son frutos que recibieron más sol, mais dores, como nosso irmão colocou, más dolores como nuestro hermano colocó, mais da cruz, como nosso irmão nos lembrou. más de la cruz como nuestro hermano recordó. E assim, amadurecimento e primícias para Deus. Y así son más maduros y primicias para Dios. Temos sido chamados Hemos sido llamados para que a humildade seja vista nas nossas vidas. Hemos sido llamados para que la humildad sea vista en nuestras vidas. Não para que apenas cantemos a humildade. No solamente para que cantemos la humildad, Não para que apenas olhemos para a humildade do nosso Senhor. no solamente para que veamos la humildad de nuestro Señor, Mas para que aprendamos a andar pelo caminho da humildade. sino para que podamos aprender a andar en el camino de la humildad. Irmão, talvez a questão da humildade Hermanos, tal vez, al contrario del camino de la humildad, resuma a falta de humildade, resuma todos ou a maior parte resuma todos o la mayor parte dos problemas que temos tido na vida da de igreja. los problemas que hemos tenido en la vida de la iglesia.
Graças ao Senhor por este chamado, Gracias al Señor por este llamamiento, para que então aprendamos o caminho da humildade. para que aprendamos el camino de la humildad. Isto não é aprendido conceitualmente. Y esto no es aprendido conceptualmente. Não precisamos de aulas a respeito da humildade. No necesitamos clases con respecto a la humildad. Mas, irmão, o Senhor te dará lições hoje mesmo, Mas hermanos, el Señor te dará lecciones hoy mismo, dentro do seu lar, dentro de su casa, no convívio com seus queridos, en la convivencia con sus queridos, no convívio com seus irmãos en la convivencia con sus hermanos e até mesmo no convívio com os ímpios. y aún en la convivencia con los impíos. A humildade é algo que atrai. La humildad es algo que atrae. O Senhor Jesus atraía os pecadores. El Señor Jesús atraía a los pecadores. Ele não era santo a tal ponto que a santidade repelisse os pecadores. Él no era santo de tal manera que esa santidad rechazaba a los pecadores. Mas ele atraía os pecadores. En realidad, Él atraía a los pecadores. E nesse encontro com ele, Y en ese encuentro con Él, esses pecadores eram transformados. esos pecadores eran transformados. Graças ao Senhor, por isso que o Senhor tem para nós, Gracias al Señor por eso que Él tiene para nosotros. que Ele nos encontre dispostos Que Él nos encuentre dispuestos a responder a este caminho da humildade. a responder a este camino de la humildad. Abramos no Salmo 131. Abramos en el Salmo 131 Vamos ver o que Davi nos ajuda com esse y assunto. vamos a ver cómo David nos ayuda en este asunto. Nós deveríamos toda manhã nos levantarmos Nosotros deberíamos a levantarnos toda mañana e orarmos as palavras desse salmo. y deberíamos orar las palabras de este salmo. O tema deste salmo é a humildade. El tema de este salmo es la humildad. Veja como Davi vai descrever de forma prática a humildade, Vean cómo David va a describir en forma práctica la humildad como um caminho a ser trilhado. como un camino para ser andado. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y ha callado mi alma, como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Veja que Davi apresenta um caminho que começa no coração. Vean que David presenta un camino que comienza en el corazón. Não mudança de hábitos, No cambios de hábitos, não uma mudança de linguajar, no un cambio en el hablar, mas uma mudança de coração, más sí, en realidad un cambio en el corazón, que sim dará um testemunho de lábios. que sí va a dar un testimonio de labios, Um coração que não é soberbo. un corazón que no es soberbio. Aqui nós já precisamos dobrar nossos joelhos Aquí ya necesitamos doblar nuestras rodillas e nos arrepender, y arrepentirnos, porque ainda há nos nossos corações muita soberba. porque aún hay en nuestros corazones mucha soberbia. Como nós sabemos? ¿Cómo sabemos? Se continuarmos lendo o Salmo, Si continuamos leyendo este salmo, ele diz que por causa de um coração que não era soberbo, él dice que por causa de que no tenía un corazón soberbio, seu olhar não era altivo. sus ojos no eran altivos. Então, se temos tido um olhar altivo, Entonces, si hemos tenido un mirar altivo, essa é uma indicação de Estas- coração soberbo. esta es una indicación de un corazón soberbio. Se andamos à procura de grandes coisas, Si hemos andado en cosas sublimes, se desejamos os melhores lugares, si hemos deseado los mejores lugares, se queremos os primeiros lugares, si queremos los primeros lugares, se queremos e desejamos saber quem é o maior, si queremos y deseamos saber quién es el mayor, então o Senhor nos convida a aprender sobre humildade. entonces el Señor nos invita a aprender sobre la humildad. Então Davi vai apresentar de forma prática Entonces David va a presentar de una manera práctica qual o caminho para isso. cuál es el camino para esto. Pelo contrário, verso 2. En el versículo 2, por lo contrario, Eu fiz. en verdad me he comportado. Duas coisas ele menciona: Dos cosas él menciona: calar
e sossegar a minha alma. callar y aquietar mi alma. Calar é uma palavra específica. Acallar es una palabra específica. No hebraico, ela aponta para uma ferramenta do marceneiro. En hebreo, ella apunta por una herramienta de un herrero Ela significa aplainar, y ella significa aplanar, tirar as pontas, sacar las puntas, o caminho para que nossos corações sejam levados à humildade. el camino para que nuestros corazones sean llevados a la humildad. É este desafio de ser aplainada a nossa alma. Es este desafío de que nuestra alma sea aplanada. O grande marceneiro precisa tomar sua ferramenta. El gran herrero necesita tomar sus herramientas. Que ferramenta é essa? ¿Y cuáles son estas herramientas? A sua maravilhosa palavra. Su maravillosa palabra, Para que então ela venha aplainar nossos corações. para que ella venga y pueda aplanar nuestros corazones. Mas não apenas isso, Pero no solamente esto, sossegar aquietar significa exclusivamente ficar em silêncio. significa exclusivamente quedarse en silencio. Irmão, nós somos muito falantes. Hermanos, nosotros hablamos mucho. Nosso coração é agitado e por isso nós falamos muito. Nuestro corazón es agitado y por ende hablamos mucho. A humildade é a beleza do Senhor que vai aquietando nossos corações. La humildad es la belleza del Señor que va acalmando nuestros corazones. Fiz calar, eu fiz. He acallado, yo hice, Eu disse sim ao Senhor. yo he dicho sí al Señor. E como uma criança desmamada. Como un niño destetado. Observe a expressão desmamada. Vean la expresión destetado. Não uma criança que se aquieta no colo da mãe No un niño que se aquieta en los pechos de la madre porque mama. porque mama E olha para a mãe e vê aquela grande mamadeira. y ve para la madre y ve una grande mamadera. Não. No, hermanos. Alguém que está amadurecendo Es alguien que está madurando. e que então se aquieta Entonces se aquieta exclusivamente por causa do Pai. exclusivamente por causa del Padre. Porque ama e deseja a proximidade com seu Pai. Porque ama y desea ser próximo, cercano a su Padre. Davi aprendeu a fazer isso com sua alma. David aprendió a hacer esto con su alma. E o Senhor tem nos chamado a isso. Y el Señor nos ha llamado para esto. Vamos avançar. Vamos a avanzar. Retornemos a Mateus capítulo 18. Volvamos a Mateo capítulo 18. O segundo trecho que gostaria de destacar La segunda sección que me gustaría destacar está nos versos de 6 a 9. está en los versículos del 6 al 9. Nós vamos chamar essa sessão de compromisso Y vamos a llamar esta sesión de compromiso ou testemunho. o testimonio. Irmão, esta palavra é uma palavra a todos nós, Y esta es una palabra para todos nosotros. mas particularmente esta é uma palavra direcionada aos irmãos mais velhos. Más particularmente, esta es una palabra relacionada a los hermanos mayores, a los ancianos. O Senhor fala de fazer tropeçar aqueles pequeninos. El Señor dice con respecto a hacer un tropiezo o hacer tropezar a los pequeños. O Senhor nos faz atentar para a necessidade de compromisso El Señor nos llama la atención a que podamos tener compromiso no que se refere ao tropeço de pequeninos. en lo que se refiere al tropiezo de pequeños. Que desafio é esse para nós? ¿Qué desafío es este para nosotros? Se nós temos trilhado o caminho da humildade, Si hemos andado en el camino de la humildad, então nós aprendemos a cuidar de outros. entonces aprendemos a cuidar de otros. Se nós não temos sido trabalhados e aprendido a humildade, Si no hemos sido trabajados y aprendido la humildad, então os outros não importam para nós. entonces los demás no nos importan a nosotros. E nós não estaremos atentos a outros. Y no estaremos atentos a otros. De forma bem panorâmica, já que essas notas De una manera panorámica, ya que estas notas poderiam ser tema de algumas mensagens. podrían ser temas de algunos mensajes. O que o Senhor quer nos destacar sobre compromisso ¿Qué es lo que el Señor quiere destacarnos con respecto al compromiso? é que precisamos aprender a ser
es que necesitamos aprender a ser mais severos conosco e mais longânimos com os outros. necesitamos aprender a ser más severos con nosotros mismos y longánimos con otros. Aqueles que têm grande compromisso com o Senhor, Aquellos que tienen un gran compromiso con el Señor, eles são zelosos diante do Senhor. ellos son celosos delante del Señor. Eles permitem que a palavra julgue seus corações. Ellos permiten que la palabra juzgue sus corazones. Eles não lançam fardos pesados sobre os outros. No lanzan yugos pesados sobre otros. Eles zelam por seu testemunho. Ellos están velando con respecto a su testimonio. Eles cuidam para que não sejam motivo de tropeço para aqueles pequeninos. Ellos tratan de ser no un motivo de tropiezo para esos pequeñitos. Porque a palavra tropeçar Porque la palabra tropezar aponta para obstáculo que é colocado no caminho, se refiere a un obstáculo que es colocado en el medio del camino para que outros tropecem. para que otros tropiecen. Uma armadilha. Es una armadilla. Aqueles que têm amadurecido na casa de Deus, Aquellos que han madurado en la casa de Dios, eles zelam por seu testemunho, ellos están velando por su testimonio, a tal ponto que são rigorosos consigo mesmos. de tal manera que son rigurosos consigo mismos. Mas sabe qual é a verdade, irmão? Pero ¿saben cuál es la verdad, hermanos? Nós somos tão rigorosos com os outros Muchas veces somos tan rigurosos con otros e somos tão procrastinadores conosco. y muchas veces somos tan livianos con nosotros mismos. Que o Senhor nos ajude para que sejamos ensinados nesse aspecto. Que el Señor nos ayude para que podamos ser enseñados en este aspecto. O rigor que o Senhor apresenta El rigor que el Señor presenta é que você não tenha nada em si que preserve, es que usted no tenga nada en sí mismo que preserve, que possa ser motivo de tropeço para outros. que pueda ser un motivo de tropiezo para otros. Porque essencialmente falando, Porque esencialmente hablando, qualquer coisa em nossas vidas cualquier cosa en nuestras vidas que não for testemunho para o Senhor que no sea un testimonio para el Señor é inútil. es inútil. Então, se a maneira que nós trabalhamos, por exemplo, Entonces, por ejemplo, la manera en que trabajamos tem sido tropeço para outros, ha sido un tropiezo para otros, que o Senhor nos ensine a que el Señor nos pueda enseñar como Ele deseja que nós trabalhemos. cómo Él desea que trabajemos. Que assim o Senhor fale aos nossos corações a respeito deste princípio. Que así el Señor hable con respecto de este principio. Há verso em Romanos, capítulo 14, Hay un versículo en Romanos capítulo 14 que irá nos ajudar pouco. que nos va a ayudar un poco. Nós sabemos que este capítulo 14, Sabemos que este capítulo 14, Paulo vai fazer muitas orientações Pablo va a dar muchas orientaciones a respeito do cuidado uns com os outros. con respecto al cuidado unos para con los otros. E ele fará exortações muito simples. Y Él va a hacer exhortaciones muy simples. Ele vai falar sobre comer e não comer. Él va a hablar, por ejemplo, de comer o no comer. E ele vai tomar todas essas coisas simples Y Él va a tomar todas estas cosas simples e vai dizer que nós não devemos y va a decir que nosotros no debemos ofender ofender ou enfraquecer o debilitar qualquer irmão cualquier hermano por causa de algo que temos feito. por causa de algo que hayamos hecho. Então o texto do capítulo 14 Entonces el texto del capítulo 14 vai nos falar muito sobre isso. nos va a hablar mucho con respecto a esto. No verso 14, por exemplo, En el versículo 14, por ejemplo, eu sei e disso estou persuadido no Senhor Jesus, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nenhuma coisa é em si mesma impura, que nada es inmundo en sí mismo, salvo para aquele que assim a considera. mas para el que piensa que algo es inmundo, Para esse é impura. para él lo es. Se por causa de comida teu irmão se entristece, Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, já não andas segundo o amor fraternal. ya no andas conforme al amor. Por causa da tua comida não faças perecer No hagas que por la comida tuya se pierda aquele a favor de quem Cristo morreu. aquel por quien Cristo murió.
E olhe para o verso 21 particularmente. Y vean en el versículo 21 particularmente. É bom não comer carne, Bueno es no comer carne, nem beber vinho, ni beber vino, nem fazer qualquer outra coisa ni nada en que tu hermano tropiece, que venha a fazer teu irmão tropeçar, se ofender ou enfraquecer. o se ofenda o se debilite. Então o Senhor nos convida a sermos compromissados com Ele. Entonces el Señor nos invita a tener un compromiso con Él. Olhemos para esses versos de 6 a 9 e oremos ao Senhor. Veamos estos versículos del 6 al 9 y oremos al Señor. Porque o reino de Deus Porque el reino de Dios é um ambiente de testemunho. es un ambiente de testimonio. Nós não podemos nos esquecer de que fomos chamados Nosotros no podemos olvidarnos que hemos sido llamados para representar para representar o povo escolhido do Senhor. el pueblo escogido del Señor. E isso se representa pelo zelo Y esto se representa por el celo que temos com nossas vidas e com aqueles pequeninos. que tenemos en nuestras vidas y con aquellos pequeñitos. Se algo tem te feito tropeçar, Si algo te ha hecho tropezar, seja severo. sea severo Permita que a palavra de Deus julgue isso, y permita que la palabra de Dios juzgue aquello, para que outros não venham a tropeçar para que otros no vengan a tropezar por sua falta de compromisso. por su falta de compromiso. Irmão, a igreja de Deus tem necessidade disso, Hermanos, la iglesia de Dios tiene necesidad de esto, de homens que trilhem esse caminho. de hombres que anden por este camino. Por isso é uma palavra desafiadora aos irmãos mais velhos. Por eso ella es una palabra que desafía a los hermanos ancianos. A esses irmãos o Senhor tem dado responsabilidade. A estos hermanos el Señor le ha dado una responsabilidad. Sabemos que a Assembleia não irá Sabemos que la asamblea no irá, a nenhum lugar espiritual, digamos assim, no va a avanzar en un lugar espiritual, digamos así, que estes irmãos mais velhos não estiverem trilhando. en que estos hermanos ancianos no anden. Então hoje nós vemos na igreja de Deus Entonces hoy vemos en la iglesia de Dios muitas cobranças sobre os irmãos. Muchas cobranzas para estos hermanos. Irmãos que têm lançado fardos sobre os outros, Hermanos que han lanzado peso sobre otros, mas que não têm respondido em suas próprias vidas. pero que no han respondido en sus propias vidas. Então o testemunho do Senhor, Entonces el testimonio del Señor, ele é fraco. Él es frágil. Que o Senhor nos advirta sobre isso. Que el Señor nos advierta sobre esto. Vamos dar mais um passo. Vamos a dar otro paso. Vamos destacar agora os versos de 15 a 17. Vamos a destacar ahora los versículos de 15 al 17. A estes versos nós chamaremos unidade. De estos versículos los podemos llamar de unidad. A nota a respeito da unidade. La nota con respecto a la unidad. A casa de Deus é um lugar onde a unidade é preservada. La casa de Dios es un lugar donde la unidad es preservada. Nós sabemos que esses versos Sabemos que estos versículos apresentam a disciplina na igreja. nos presentan la disciplina en la iglesia. Mas eu não gostaria de tratar com você sobre esse assunto. Pero no me gustaría ver con ustedes con respecto a este Mas asunto. apenas que nós olhássemos para a questão da unidade. Más que podamos ver con respecto al asunto de la unidad. E de que maneira podemos destacar isso aqui? ¿Y de qué manera podemos destacar esto aquí? O Senhor estava desafiando seus discípulos El Señor estaba desafiando a sus discípulos a que compreendessem a que pudieran entender que o ambiente do seu reino en que el ambiente de su reino é um ambiente onde a unidade é preservada, es un ambiente donde la unidad es preservada, mesmo em face da ofensa. aún en la fase de la ofensa. Porque o texto começa dizendo: Porque el texto comienza así: se teu irmão pecar contra ti. si tu hermano peca contra ti. Irmão, que desafio é esse para nós? Hermanos, ¿qué desafío es este para nosotros? Porque via de regra, Porque en la vía de reglas, quando outros pecam contra nós, cuando otros pecan contra nosotros, nós não reagimos como o Senhor apresenta. nosotros no reaccionamos como el Señor nos presenta.
Nós nos ferimos. nosotros quedamos heridos. Nós permitimos que mágoas cresçam nos nossos corações. Rencores comienzan a crecer en nuestros corazones. Nós falamos com os outros. Y hablamos con los otros. Então assim a iniquidade se Y propaga. así la iniquidad se esparce. Mas o Senhor diz que o caminho é procurar teu irmão Pero el Señor nos dijo que el camino es que busques a tu hermano para ganhá-lo. para ganarlo. Este é um desafio. Y este es un desafío. O Senhor tem chamado você e a mim El Señor ha llamado a usted y a mí para aprendermos a reparar brechas na vida da igreja, para que aprendamos a reparar obstáculos en la vida de la iglesia. para que o nosso testemunho Para que nuestro testimonio seja um testemunho de humildade, sea un testimonio de humildad, mas também um testemunho de mas unidade. también un testimonio de unidad. Nós precisamos ser vistos como um só homem. Necesitamos ser vistos como un solo hombre. Sabemos que essa unidade não é algo que você ou eu fizemos, Sabemos que esta unidad no es algo que usted o yo hayamos hecho, mas esta unidade o Senhor fez. mas el Señor realizó esta unidad. Mas qual é a sua responsabilidade e a minha? Pero ¿cuál es su responsabilidad y la mía? Preservar a unidade. Preservar la unidad. Todas as vezes que nós não procedemos assim, Todas las veces que nosotros no procedemos así, há prejuízo para o corpo e para o cabeça. hay prejuicios para el cuerpo y para el cabeza. Que desafio para aqueles que o Senhor tem chamado. Qué desafío para aquellos que el Señor ha llamado. Como são práticas essas ¿Cómo instruções? son prácticas estas instrucciones? O Senhor tem nos chamado a preservar a unidade, El Señor nos ha llamado a preservar la unidad, sem que nossos melindres sin que nuestras cosas elas estejam impedindo a unidade. estén impidiendo la unidad. Mais uma vez, isso só é possível Una vez más, esto va a ser posible se a cruz opera em nossos corações. solamente si la cruz opera en nuestros corazones. Do contrário, Por el contrario, nós somos divisivos. nosotros somos divisivos. Nós somos divididos até de nós mesmos. Nosotros somos divididos hasta en nosotros mismos. Quanto mais dos irmãos. Y cuánto más con respecto a los hermanos. Mas nós fomos chamados Pero nosotros hemos sido e llamados capacitados y capacitados para sermos um no Senhor. para ser uno en el Señor. Não apenas proclamarmos isso, No solamente proclamar esto, mas verdadeiramente vivermos isso. mas verdaderamente vivir esto. Zelarmos por isso. Velar por esto. Sermos aqueles que, mesmo em face da ofensa, Ser aquellos que aún en el tiempo de la ofensa buscamos ganhar e tapar brechas buscamos ganar y tapar obstáculos que pelejem contra a que unidade, pelean contra la unidad, para que o Senhor seja então visto no nosso meio para que el Señor entonces sea visto en nuestro e medio reconhecido no nosso y testemunho. reconocido en nuestro testimonio. Não há o reino de Deus sem unidade. No existe el reino de Dios sin la unidad. Nós precisamos atentar para isso. Debemos prestar atención con respecto a esto. Esse é um grande desafio para nós, queridos irmãos. Y este es un gran desafío para nosotros, O queridos apóstolo hermanos. Paulo vai dizer aos Efésios, no texto que estou citando aqui uma parte, El apóstol Pablo va a decir a los efesios en el texto que estoy citando una parte, a preservar a unidade no vínculo da a paz. preservar la unidad en el vínculo de paz. O verso se inicia dizendo Y el versículo se inicia diciendo que precisa haver toda diligência, que debe existir toda diligencia, todo esforço, todo esfuerzo, toda dedicação toda dedicación para preservar a unidade. para preservar la unidad. Ah, irmãos, mas coisas tão pequenas Hermanos, son cosas tan pequeñas, são motivos para que então nós nos desliguemos uns dos outros. motivos muchas veces para que nos desliguemos unos de los otros. Nós definitivamente não podemos agir assim, Hermanos, definitivamente no podemos reaccionar así, porque quando isso acontece, porque cuando esto ocurre, é como uma desconjuntura de ossos. es como si hubiese una descoyuntura de huesos. E é assim que o corpo sofre e o cabeça Y sofre. es así que el cuerpo sufre y el cabeza sufre. Que desafio para nós. Qué desafío para O nosotros. reino de Deus é um ambiente de unidade. El reino de los cielos es un ambiente de unidad. Graças ao Senhor por isso. Gracias al Señor por esto. Vamos dar mais um passo Vamos a dar un paso para que más então possamos concluir nossas considerações. para que podamos concluir nuestras consideraciones.
Nosso quarto aspecto, En el cuarto aspecto, os versos de 17 a 20. en los versículos del 17 al 20, E nós chamaremos essa nota y llamaremos esta nota de genuíno ambiente espiritual. de un genuino ambiente espiritual. Irmão, como já dissemos, Como ya hemos dicho, essas notas estão diretamente interligadas. estas notas están unidas entre sí. Se não temos aprendido no caminho da humildade, Y si no hemos aprendido el camino de la humildad, nosso compromisso ou testemunho será pequeno. nuestro compromiso o testimonio va a ser pequeño. Nós só nos preocuparemos conosco Y solamente nos vamos a preocupar con nosotros mismos. e não zelaremos pelo testemunho na casa de Y no Deus. vamos a velar con respecto al testimonio de Dios en su casa. E não avançaremos em uma unidade real. Y no avanzaremos para una unidad real. Se não houver unidade, Y si no hay unidad, como nós podemos ter um verdadeiro ambiente espiritual? ¿cómo podemos tener un verdadero ambiente espiritual? O Senhor Jesus vai nos apresentar aqui El Señor Jesús nos va a presentar aquí características muito simples, características muy simples, mas muito profundas, pero muy profundas, de um verdadeiro ambiente espiritual. de un verdadero ambiente espiritual. Os versos que tomaremos, Los versículos que tomaremos, então, dos versos de 18 los versículos desde el 18 a 20, hasta el 20, nós vamos dar 3 passos. vamos a dar 3 pasos. Vamos começar pelo verso 20. Vamos a comenzar por el versículo 20. E no verso 20 o Senhor vai destacar uma reunião. Y en el versículo 20 el Señor va a destacar una reunión. Se 2 ou 3 Si 2 o 3 estiverem reunidos em meu nome. están congregados en mi nombre, Irmão, o primeiro aspecto de um genuíno ambiente espiritual el primer aspecto de un genuino ambiente espiritual é quando nós nos reunimos debaixo do seu nome. es cuando nos congregamos debajo de su nombre. O que isso significa? ¿Y qué significa esto? Apenas dizermos, ó Senhor Jesus, Solamente decir, oh Señor apenas Jesús, invocarmos isso, solamente invocar esto, nós sabemos que é muito mais do que isso. sabemos que es mucho más que esto. Nós sabemos que um verdadeiro ambiente espiritual ele começa Sabemos que un verdadero ambiente espiritual comienza quando estamos debaixo, cuando estamos debajo, governados gobernados pelo Senhor por meio de seu Espírito. por el Señor por medio de su Espíritu. Nós não estamos a fazer aquilo que nós queremos, Y no estamos haciendo aquello que queremos, mas debaixo do seu nome. mas estamos debajo de su nombre. Nós não temos uma folha em branco assinada pelo Senhor para fazermos o que queremos. No tenemos una hoja en blanco firmada por el Señor para hacer aquello que queremos. Nós estamos reunidos para saber o que Ele quer, Estamos reunidos para saber lo que Él quiere, debaixo do seu nome. debajo de su nombre. Seu trono, espiritualmente falando, Su trono, espiritualmente hablando, está no nosso meio. está en nuestro medio. E Ele tem toda a Y primazia. Él tiene toda la E preeminencia. Ele será ouvido. Y Él será oído. E Ele será, então, considerado. Y Él será entonces considerado. E nós teremos aquela atitude de Maria, Y tendremos aquella actitud que tuvo María, nos assentarmos aos seus pés sentándose a sus pies para ouvir os seus ensinamentos. para oír sus enseñanzas. Então isso, esse primeiro aspecto, Entonces, este es el primer aspecto. fala da presença do Senhor. Y nos dice con respecto a la presencia del O Señor. Senhor não dará a sua presença, El Señor no va a dar su a presencia não ser que nos reunamos a no ser que nos congreguemos debaixo do seu nome debajo de su nombre e compreendamos o que isso y significa. entendamos lo que esto significa. Você vê isso, irmão? ¿Ven esto, hermanos? Há um segundo ponto, También progressivo. encontramos un segundo E no punto. verso 19, o Senhor diz Un segundo punto progresivo. Y en el versículo 19 el Señor dice que se 2 dentre vós que si 2 de vosotros sobre a terra concordarem. se pusieren de acuerdo en la tierra. Que palavra especial é essa? ¿Qué palabra especial es esta? E como nós precisamos de ajuda aqui? ¿Cómo necesitamos de ayuda aquí? Porque se temos reunido debaixo do nome do Senhor, Porque si nos hemos congregado debajo del nombre del Señor, então há um desafio para nós no que se refere a concordarmos. entonces es realizado un desafío para comprender lo que estamos concordando. Será que o Senhor está falando de concordância de opiniões? ¿Será que el Señor nos está diciendo con respecto a concordancia de opiniones? Será que o Senhor está dizendo que se 2 entre nós tiverem uma opinião a respeito de algo, ¿Será que el Señor está diciendo que 2 entre nosotros tuvieron una opinión con respecto a algo?
Então será concedido pelo Pai? Entonces esto va a ser concedido por el Padre. Evidente que não, irmão. Es evidente que no. Nós não fomos chamados para essa concordância de opiniões, No fuimos llamados para concordar en las opiniones, mas para que haja uma concordância de espírito, más en realidad para que pueda haber una concordancia de espíritu, para que haja um mesmo coração, para que haya un mismo um corazón, mesmo pensamento, un mismo pensamiento, uma só alma. una sola alma. Agora, como isso é Pero possível? ¿cómo esto es posible? Como é possível nós concordarmos? ¿Cómo es posible que concordemos? Irmãos, só há um assunto a respeito do qual nós precisamos concordar: Solo hay un asunto en el cual debemos concordar: a vontade do Senhor. la voluntad del Señor. A concordância que o Senhor busca La concordancia que el Señor busca é que pelo seu Espírito es que por su Espíritu nós sejamos levados a descobrir sua vontade, nosotros seamos llevados a descubrir su voluntad, conhecer sua mente, conocer su mente, conhecer seus desejos. conocer sus deseos. Um genuíno ambiente espiritual só é real Un genuino ambiente espiritual solamente es se real nós conhecemos a vontade do si Senhor. conocemos la voluntad del Señor. Você se lembra que o apóstolo Paulo fala sobre isso aos Filipenses? Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo habla sobre esto a los filipenses. Nos recordemos que no capítulo 4 ele vai falar muito praticamente a duas irmãs. Y recordemos que en el capítulo 4 Pablo va a hablar de una manera muy práctica hacia dos hermanas. Ele faz um apelo a duas irmãs. Él les pide algo a dos hermanas. Rogo a Evódia e Sintique Ruego a Evodia y a Sintique que pensem concordemente que piensen concordialmente no Senhor. en el Señor. Ele não está falando de terem a mesma opinião. Él no está diciendo que deben tener una misma opinión. Você vê isso, irmão? ¿Ustedes ven esto, Nós hermanos? podemos até ter opiniões diferentes a respeito de algumas coisas, Aún, hermanos, podemos tener opiniones diferentes con respecto a algunas cosas. mas nós não podemos ter opiniões diferentes a respeito da vontade do Pero no Senhor. podemos tener opiniones diferentes con respecto a la voluntad del Señor. Essa precisa ser discernida e estabelecida pelo Espírito. Ella debe ser discernida y establecida por el Espíritu. Para que isso aconteça, nossos corações precisam ser concordes. Y para que esto ocurra, nuestros corazones deben concordar. O apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses também, El apóstol Pablo le va a decir a los filipenses no también, capítulo 2, en el capítulo 2, ele vai dizer que em Cristo há uma exortação. él va a decir que en Cristo hay una Vamos exhortación. abrir nossas Bíblias. Vamos a abrir e nuestras ler este Biblias verso. y leer este versículo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, alguma consolação de amor, si algún consuelo de amor, alguma comunhão do Espírito, si alguna comunión del Espíritu, se há entranhados afetos e misericórdia. si algún afecto entrañable, Então agora ele faz um grande desafio. entonces Él realiza un gran desafío. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, Tenhais o mesmo amor, teniendo el mismo amor, sejais unidos de alma tendo o mesmo sentimento. unánimes sintiendo una misma cosa. Irmão, nós sabemos que essa exortação que há em Cristo, Hermanos, ela é uma só. Sabemos que esta exhortación que hay en Cristo es una sola. A exortação que há em Cristo é a cruz. Y la exhortación que hay en Cristo es la cruz. Somente a cruz pode nos levar Solamente la cruz nos puede llevar a uma consolação de amor. a un consuelo de amor. Do contrário, nós não concordaremos nisso. Por el contrario, no concordaremos con respecto a esto. Somente a cruz pode nos levar à comunhão do Espírito. Solamente la cruz nos puede llevar a la comunión del Espíritu. E somente a cruz pode realmente despertar em nós entranhados afetos e misericórdia. Y solamente la cruz puede despertar en nosotros entrañables afectos y misericordia. E isso é como preparar um coração, um Y caminho, esto es como preparar en el corazón un camino para que pensemos a mesma coisa, para que pensemos lo mismo, tenhamos um mesmo espírito teniendo un mismo sentir e sejamos unidos de alma. y seamos unidos del alma. Nós sabemos que a igreja primitiva Sabemos que la iglesia primitiva deu um testemunho tão vibrante do Senhor. dio un testimonio tan vibrante del Señor. E uma das notas tão Y destacadas una de las notas tan é destacadas que eles tinham tudo em comum. es que ellos tenían todo en común.
seus corações eram ligados. sus corazones estaban unidos, Havia concordância. había concordancia. Irmão, você percebe como hoje na igreja de Deus Hermanos, ustedes perciben cómo hoy en la iglesia de Dios nós temos uma grande dificuldade com o ambiente espiritual. tenemos una gran dificultad con respecto al ambiente espiritual. Primeiro porque muitos não se reúnem devidamente debaixo do nome do Senhor. En primer lugar, porque muchos no se reúnen debidamente debajo del nombre del Señor. Dando um segundo passo, não há concordância. Dando un segundo paso no hay concordancia. E então o Senhor dá ainda um terceiro passo. Entonces el Señor aún da un tercer paso. Ele fala de nossas orações. Y Él habla con respecto a nuestras oraciones. E ele vai dizer que se nós nos reunimos debaixo do seu Y nome, Él va a decir que si nosotros nos congregamos debajo de su nombre, se nós temos tido concordância, si hemos concordado, então nós aprenderemos a orar entonces aprenderemos a orar segundo os seus interesses. según sus intereses. E nós aprenderemos a ligar aqui na terra Y aprenderemos a desatar aquí en la tierra, aquilo que já foi ligado nos céus. a desatar y atar aquello que fue atado en los cielos. Porque os céus governam a terra Porque los cielos gobiernan la tierra e não a terra governa os y no la céus. tierra gobierna los E cielos. não nossas orações governam o Senhor, No es que nuestras oraciones gobiernan al Señor, mas nós aprendemos a compreender a vontade do mas Senhor. nosotros aprendemos a comprender la voluntad del Señor. Isso significa Y esto significa aquilo que Paulo vai mencionar em Romanos. aquello que Pablo va a mencionar en Romanos. Ele diz que nós sozinhos Y él va a decir que nosotros solos não sabemos orar como convém, no sabemos orar como conviene, mas o Espírito Santo nos assiste. mas el Espíritu Santo nos asiste. Este orar como convém é precisamente Este orar como conviene es necesariamente ligar aquilo que já foi ligado. atar o desatar aquello que ya fue atado. E que o Senhor encontre aqui entre Y nós que el Señor encuentre entre nosotros este genuíno ambiente este espiritual. genuino ambiente espiritual. Se não for assim, irmão, Si no fuera así, hermanos, nós oraremos de muitas maneiras e por muitos assuntos, nosotros oraremos de muchas maneras y por muchos asuntos, mas nós não veremos as respostas a essas orações, pero nosotros no veremos las respuestas a estas oraciones, porque não temos concordado a respeito da vontade do Senhor. porque no hemos concordado con respecto a la voluntad del Señor. Mas o Senhor tem nos chamado para sermos seus companheiros de oração, Pero el Señor nos ha llamado a ser sus compañeros en la oración, para que isso seja real, para que esto sea real, para que sua presença seja realmente uma realidade entre nós. para que su presencia realmente sea una realidad entre nosotros. Nós precisamos compreender Necesitamos entender o que significa estarmos debaixo do seu nome, lo que significa estar congregados debajo de su nombre, concordarmos diante dele, concordando delante de Él. e assim podermos ligar e desligar aquilo que já foi ligado e desligado. Y así podemos atar y desatar aquello que ya fue atado y desatado. Graças ao Senhor por esta responsabilidade da igreja. Gracias al Señor por esta responsabilidad de la iglesia. Você vê isso, irmão? ¿Ustedes ven esto, hermanos? Que responsabilidade nós temos? ¿Qué responsabilidad tenemos? Apresentar aqui na terra, Presentar aquí en la tierra, ligando e desligando, atando y desatando aquilo que está sendo ligado e desligado no céu. aquello que se está siendo atado y desatado en los cielos. A igreja representa La iglesia a representa vontade de Deus sendo cumprida. la voluntad de Dios siendo cumplida. Para isso, precisamos ter Para eso necesitamos tener genuíno ambiente espiritual. un genuino ambiente espiritual. Isso só é possível Y esto va a ser posible se a cruz encontrar caminho para tratar pelo Espírito nossos corações. si la cruz encuentra camino para tratar por el Espíritu nuestros corazones. Vamos para o nosso último aspecto. Vamos para el último aspecto, Então serão os versos de 23 a 35. que están desde el versículo 23 hasta el 35. Os versos, essa sessão nós chamaremos Esta sesión la llamaremos de perdão. de perdón.
O reino de Deus, a casa de Deus, El reino de Dios, la casa de Dios, é necessariamente um ambiente de perdão. es necesariamente un ambiente de perdón. Nós fomos chamados para que na casa de Deus Hemos sido llamados para que en la casa de Dios esta nota ela seja vista e experimentada. esta nota sea vista y experimentada. A igreja é um lugar de perdão e alegria. La iglesia es un ambiente de perdón y alegría. Mas, irmão, esses elos eles estão tão relacionados Pero hermanos, estos hilos están tan relacionados que talvez o primeiro desafio prático da humildade que tal vez el primer desafío práctico de la humildad seja perdoar. sea perdonar. O Senhor tem nos chamado para aprendermos o que significa o perdão. El Señor nos ha llamado para que aprendamos a saber lo que significa el perdón. Então tudo começa com um generoso rei perdoador. Y todo comienza por aquel generoso rey perdonador. Porque o que o Senhor está tentando fazer com seus discípulos? Porque ¿qué es lo que el Señor está intentando hacer con sus discípulos? Fazer com que compreendam que se não olharem para Ele Hacer que entiendan que si no ven para Él e verem esse grande Senhor perdoador, y no ven a aquel gran Señor perdonador, eles não poderão ser livres ellos no podrán ser libres de tantas coisas que ocupam seus de corações. tantas cosas que ocupan sus corazones. Irmãos, nós somos convidados Hermanos, somos invitados a lançarmos fora a sacar para afuera este acúmulo de coisas mortas que muitas vezes estão em nossos corações. sacar para afuera todas aquellas cosas que guardamos muertas en nuestros corazones. Mágoas, ressentimentos e amarguras. Ofensas, resentimientos y amarguras. Tantas culpas. Tantas culpas. Nossos corações tão sobrecarregados Y nuestros corazones están tan sobrecargados que nós não conseguimos perdoar. que no podemos perdonar. Nós precisamos ser encontrados aqui por esse grande rei perdoador. Necesitamos ser encontrados por este gran rey perdonador. Essa é a nossa urgente primeira necessidade. Esta es nuestra primera urgente necesidad. Se nós não vemos isso, Si no vemos esto, nós precisamos orar e suplicar ao Senhor. necesitamos orar y suplicar al Señor. Ó Senhor, me ajuda a compreender Oh Señor, ayúdame a comprender o grandioso perdão que o Senhor liberou a mim. el grandioso perdón que el Señor me ha dado a Nós mí. sabemos que essa dívida, Sabemos que esta deuda, conforme apresentada na parábola, conforme es presentada en esta parábola, é uma dívida impagável. era una deuda que no se podía pagar. 10.000 talentos. 10.000 talentos. Uma dívida impagável. Una deuda que es impagable. O Senhor, então, Ele se dispõe compassivamente a perdoar. Entonces vemos que el Señor se dispone compasivamente a perdonar. E nós precisamos nos lembrar Y necesitamos recordar que dos nossos pecados Ele jamais se lembra. que de nuestros pecados Él jamás recuerda. Que nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Que nuestros pecados fueron perdonados en Cristo Jesús. Que eles foram lançados para longe. Que ellos fueron lanzados bien lejos. E que eles não mais podem nos Y acusar. que ellos ya no nos pueden acusar. Para que então todas essas coisas que estão acumuladas em nossos corações Para que todas aquellas cosas que están acumuladas en nuestros corazones possam ser arrancadas. puedan ser arrancadas. Irmão, esta é uma necessidade espiritual de cada um de nós. Hermanos, esta es una necesidad espiritual de cada uno de nosotros. Porque nós só experimentaremos um ambiente corporativo de perdão Porque nosotros solamente experimentaremos un ambiente corporativo de perdón se nós virmos claramente o tamanho do perdão que foi liberado a nós. si vemos claramente el tamaño del perdón que fue sido concedido a nosotros. Uma consideração. Consideremos algo. Talvez
aquele que foi perdoado tão grandemente na parábola, Tal vez aquel que fue perdonado tan grandemente en esta parábola, embora tenha sido perdoado de forma tão grandiosa, aunque sea perdonado de una manera tan grandiosa, ele ainda reservou culpas no seu coração. él aún reservó culpas en su corazón. E por causa da sua culpa, Y por causa de su culpa, ele não pôde suportar a culpa daquele que devia a ele. él no pudo soportar la culpa de aquel que le debía a él. Então ele não perdoou. Entonces él no perdonó. Mas o Senhor tem chamado você e eu Pero el Señor ha llamado a usted y a mí para que sejamos livres, para que seamos libres, para que sejamos realmente alegres, para que seamos realmente alegres, para que nós sejamos uma comunidade de perdão e de festa. para que seamos realmente una comunidad de perdón y de fiesta. Porque nós sabemos que o sangue de Jesus, Porque nosotros sabemos que la sangre de Jesús ele traz consigo um grande clamor. trae consigo un gran clamor. Lembre-se do sangue de Abel. Recuerden la sangre de Abel. O sangue de Abel produziu um clamor. La sangre de Abel Y el produjo clamor un de este clamor. sangue. Y el clamor de esta sangre Era vingança, era por venganza, era justiça, era justicia, era por aquele que o havia, então, seu irmão que o havia matado. era por su hermano que lo había matado. E o Senhor disse então que a terra abria sua boca Y el Señor dice que la tierra abría su boca para então julgar Caim. para poder juzgar a Caín. Mas o sangue de Cristo traz um outro clamor. Pero la sangre de Cristo trae otro E clamor. o clamor do sangue de Cristo é: Y el clamor de la sangre de Cristo es perdão, perdão, perdão. perdón, perdón, perdón. Graças ao Senhor. Gracias al Señor, hermano. Nós fomos perdoados. Hemos sido perdonados. Mas se isso não for experimentado profundamente, Pero si esto no es experimentado profundamente, a igreja não será um ambiente de perdão. la iglesia no será un ambiente de perdón. Nós não teremos casamentos que experimentam perdão. No tendremos matrimonios que experimenten el perdón. Nós não teremos pais e filhos que experimentam perdão e reconciliação. No tendremos padres e hijos que experimenten el perdón y la reconciliación. E esse será um ambiente terrível de morte. Y este va a ser un ambiente terrible de muerte. Nós sabemos que o autor dos Hebreus, Sabemos que el autor de Hebreos, ele vai nos dizer no capítulo 12, él nos va a decir en el capítulo 12 que a amargura, ela tem consequências terríveis. que la amargura tiene consecuencias terribles. Pelo menos duas consequências terríveis. Por lo menos dos consecuencias terribles. Ela gera perturbação. Ella engendra perturbación. Você se lembra? Recuerda? Hebreus capítulo 12. Hebreos capítulo 12. A amargura gera perturbação. La amargura engendra la Que perturbación. não haja em nós nenhuma raiz de amargura Que no exista en nosotros ninguna raíz de amargura que nos perturbe que nos perturbe e que gere contaminação. y que engendre una contaminación. Para que isso não ocorra na vida da igreja, Para que esto no ocurra en la vida de la iglesia, nós precisamos conhecer profundamente esta nota do perdão. necesitamos entender profundamente la nota del perdón. Senão o reino de Deus não é reconhecido. O si no, el reino de Dios no va a ser conocido. Porque o reino de Deus é um ambiente de perdão. Porque el reino de Dios es un ambiente de perdón. Nós sabemos que quando Davi fez o censo da nação, Sabemos que cuando David realizó aquel censo de la nación de Israel, e com isso vamos encerrar, y con esto vamos a terminar, ele levantou o censo por conta própria. él realizó aquel censo por su cuenta. Ele não devia fazer assim. Él no debería haber hecho eso. Ele devia confiar no Senhor. Él debería confiar en el Señor. Mas ele gostaria de ver os seus recursos, Pero él quería ver sus recursos, suas capacidades de armamento. sus capacidades de armamento. E então ele levanta e conta os homens de guerra da nação. Entonces él se levanta y cuenta aquellos hombres de guerra de la nación. E isso desagradou o Senhor. Y esto desagradó al Señor. Então Davi seria julgado. Entonces David sería juzgado. E o povo, por consequência, seria julgado. Y aquel pueblo por consecuencia sería juzgado. Porque Davi era o cabeça daquele povo. Porque David era el cabeza de aquel pueblo. Então o Senhor julga aquele povo. Entonces- O irmão conhece o texto. Entonces el Señor juzga aquel pueblo. Los hermanos conocen el texto. Mas o que queremos destacar é que quando aquele varão está executando o juízo, Pero lo que queremos destacar es cuando aquel varón está ejecutando aquel juicio,
Davi tem uma visão daquele homem com sua espada desembainhada. David tiene aquella visión con su espada desenvainada. Então ele tem aquela visão e compreende algo, Entonces él tiene aquella visión y entiende algo, que aquele era o lugar que aquel era el lugar da casa de Deus. de la casa de Dios. Por que ele compreendeu isso? ¿Por qué él entendió aquello? Porque o juízo cessou naquela hora. Porque el juicio terminó en aquel momento. Porque Davi pôde ver Porque David pudo ver que a misericórdia triunfa sobre o juízo. que la misericordia triunfa sobre el juicio. E este é o ambiente da casa de Deus. Y este es el ambiente de la casa de Dios. O ambiente onde a misericórdia triunfa sobre o juízo. El ambiente donde la misericordia triunfa sobre el juicio. O ambiente de perdão. El ambiente del perdón. Que o Senhor siga falando aos nossos Que el corações. Señor continúe hablando a nuestros Porque corazones. essas são notas tão práticas Porque estas son notas tan prácticas que precisam ser vistas em nós e no nosso meio. que necesitan ser vistas en nosotros y en nuestro medio. Porque elas são marcas Porque ellas son marcas do grande rei del gran reino. e também são marcas do seu reino. Y también son marcas del rey y de su reino. Que o Senhor siga falando mais e mais a nós. Que el Señor continúe hablando más y más a nosotros. Vamos orar. Vamos a orar. Pai, nós te adoramos Padre, te adoramos por tua palavra tão precisa, por tu palabra tan preciosa, por tantos princípios que o Senhor tem falado a nós. por tantos principios que el Señor nos ha hablado a nosotros. Nós não queremos ser ouvintes negligentes, No queremos ser oyentes negligentes, mas desejamos ser operosos e praticantes. más deseamos ser operosos y practicantes. Senhor, obrigado por nos falar essas coisas. Señor, gracias por hablarnos estas cosas. Mas nós queremos clamar ao Senhor por tua palavra falada nesses dias, Queremos clamar al Señor por esta palabra hablada en estos días, para que ela não se perca, Senhor, para que ella no se pierda, Señor, para que ela não seja roubada de nós, Senhor, para que ella no sea robada de nosotros, para que ela não se dilua nos nossos corações para que ella no se pierda de nuestros corazones e nós não tenhamos uma experiência mais profunda contigo nessas y palavras. no tengamos una experiencia más profunda con respecto a estas palabras. Nós te bendizemos por esta noite tão preciosa. Te bendecimos por esta noche tan preciosa. Glórias ao teu nome, Senhor. Glorias a tu nombre. Amém. Amén.